Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. Vimos porcentagem, juros simples, agora chegamos aqui no juro composto. Como eu falei para vocês, o juro composto é cobrado juro assim em cima de juros, tá? E aí a diferença entre o juro simples, tá bom? Então, vamos lá. O juro composto, a gente vai aprender essa formulazinha de como calcular, tá? Esse juro composto. No caso aqui, a gente já vai direto para o montante. Lembra que a gente viu o que é o montante, não lembra? Que é o montante no juro simples, não foi? O montante quem é, pessoal? O montante é o quê? O capital mais o juros. Não foi isso que nós aprendemos? Então, aqui do mesmo jeito. Então, para calcular um montante, eu vou precisar do capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, tá? Sobre o tempo. Tá ok? Então, o que é isso? Por que essa fórmula é assim? Né? Vocês poderiam até me perguntar. Olha só, por quê? Vocês lembram que para a gente calcular os juros, eu precisava de quê? Do capital, que multiplica o quê? A taxa que multiplica o tempo, não é isso? Vocês lembram disso? Só que aqui, eu vou precisar, para eu saber o montante, eu preciso do capital, né? O montante, o capital, mais os juros. Mas só que dessa vez o tempo é elevado, tá? É uma potência, né? Então, é o expoente o tempo, nesse caso. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Então, quem é o capital? Quem é o C, não é verdade? O C. O C é o capital. O que significa o capital? Alguém de vocês poderia me dizer? O capital seria o quê? O capital vai ser, pessoal. Pode falar, Nicole. O tanto de dinheiro que foi emprestado, ou então a ação. Exatamente, show de bola. É o primeiro valor investido, tá? É o primeiro valor. Conhecemos o capital como o valor inicial da negociação, tá certo? É o que deu partida a tudo isso, tá? Então, ele é um valor referência para a gente calcular os juros com o passar do tempo, tá certo? É o valor referência. É o valor inicial, quando tudo começou. Tudo bem? É o capital. Lembrem-se disso, tá certo? E a taxa, o izinho, a gente já viu também, já lembra, né? Que é a taxa de juros. O que é essa taxa de juros? Né? É a porcentagem cobrada em cima do capital. A cada instante, a cada mês, dependendo do, né, a cada ano, a cada dia, dependendo do questionamento, tá bom? Então, essa taxa, ela pode ser, como eu já falei, dia, mês, ano, bimestre. Bimestre é quantos meses, pessoal? Bimestre. E assim vai, tá? Bimestre é 2 meses. Trimestre, 3. Semestre, 6. Tudo isso vai poder ser calculado, uma taxa, tá bom? Então, a taxa de juros é uma porcentagem geralmente representada na forma de percentual, tá? Por isso que é importante, tá bom? Eu vou botar até aqui, ó, para a gente saber e lembrar. É uma taxa sempre representada em forma percentual, taxa em porcento, tá bom? Então lembrem-se que é em porcentagem, tá? Não esqueçam disso, que é muito importante. E é importante a gente colocar o quê? Sempre colocar ela em forma decimal, tá? Como assim, professor? A taxa não é sempre o número dividido por 100? Não é isso, Emerson? Então, eu resolvo logo e coloco em forma decimal, tá? Nesse caso aqui vai ser melhor para a gente, dessa maneira, tá? Então, é isso. O tempo, o T, né? A gente já sabe aqui que é o tempo. O tempo, né? A gente já sabe. O tempo é em que o capital vai ficar aplicado, né?
o tempo em que aquele dinheiro foi emprestado, o tempo em que você parcelou a sua compra, o que você investiu, né, no banco, o que você deixou na poupança, tudo isso é relacionado. É importante que a taxa de juros, tá, e o tempo estejam sempre na mesma unidade de medida. Isso eu já falei para vocês, né? Como assim, professor? Se o tempo está em mês, a taxa também tem que estar em mês. Ah, se o tempo está em dias, professor, se o tempo estiver em dias, a taxa também tem que estar em dias. E se uma estiver diferente da outra, a gente tem que colocar, transformar para ficar na mesma forma, na mesma unidade de medida. Se é mês, se é ano, bimestre, tem que estar. Tudo bem? Até aí, show de bola, né? Então, e o M, né? A gente já viu também que é o montante. O que é esse danado do montante, professor? É o valor final da transação, tá? O montante é calculado pela soma do capital com os juros, ok? Então, eu vou só relembrar aqui, né? O montante também é igual ao capital mais os juros, ok? Isso aqui a gente tem que relembrar também. Chegou alguém aqui na nossa aula, deixa eu ver quem foi. Miranda Barros. Então, nós temos aqui capital e juros, tá certo? Nós temos aqui montante igual ao capital e juros. Sabendo disso, pessoal, nós precisamos ter... Ah, e os juros, né? Eu explico, não falei aqui sobre o J, tá? Mas os juros é o quê? Representando aqui o J, tá bom? Juros. Esse juros é o quê? É o valor da compensação, do rendimento. Entendeu? Por exemplo, quando um banco, né, faz um banco ou alguma empresa faz algum empréstimo, uma pessoa física, né, ela vai estar o quê? Vai pegar um determinado dinheiro e vai, por um determinado prazo de tempo, né, ela vai depositar, ou seja, numa poupança, por exemplo. Vai colocar numa poupança. Ah, vou deixar esse dinheiro na poupança para ver se rende alguma coisa, tal, né? Então, esse valor vai sendo corrigido mensalmente, tá? Então, o que é que significa? O que render, ou o que aumentar desse dinheiro que ele colocou, né, do capital, o que rendeu, mas é os juros, tá? É os juros que ele vai ser beneficiado, tudo bem? Então, os juros é isso, tá ok? Chegou alguém aqui, deixa eu ver. Professor Miranda. Olá, professor, tudo bem? Seu microfone está desligado, se quiser ligar, fica à vontade. Estamos aqui com juro composto, professor Miranda. Nós não estamos ouvindo sua voz, tá bom? Não sei se é essa a intenção. Tá ok. Então, vamos lá. Então, tudo isso, galera, é conhecendo aí o juro composto, tá certo? Então, como é que a gente faz para calcular, então, o juro composto? Né? Vocês viram aqui, ó. Lembrem aí, se quem quiser fazer um print para guardar isso daí, material, copiar no caderno, não sei, faça um print, tá bom, para vocês. E agora, como calcular o juro composto? Primeira coisa, a gente precisa saber manipular as formas, tá? Como assim, professor, manipular as formas, né? É fundamental para esse estudo de juro composto. Por quê? Porque como há 4 variáveis, né? 4 variáveis na nossa forma, que é variáveis, professor? Essas letrinhas aqui que vai mudar de acordo com a questão. É o montante, o capital, a taxa, o tempo. Entendeu? Elas vão variar, tá? De acordo com os problemas que vão se envolvendo, tá? E sempre a gente vai ter 3 valores, né? Ou 3 ser dado para a gente 3 valores desses e a gente vai ter que descobrir um quarto.
Por exemplo, aqui não é só para encontrar o montante não, professor? Não, não é só para encontrar o montante. Eu posso encontrar o capital, posso encontrar a taxa, posso encontrar o tempo usando dessa forma. Mas para isso a gente precisa aprender a manipular essa forma, tá? Então, aqui tá bonitinho, né? Montante igual a capital, tá, beleza. Mas vai ter um momento que eu vou procurar a taxa. E a gente vai precisar aprender a fazer essa manipulação, que eu acredito que é a dificuldade de muitos de nossos estudantes, tá? Então, por isso, dominar essas equações é fundamental, tá? Então, para essas equações que envolvem o juro composto, tá bom? Então, a gente vai já se adequando aí, como é que a gente pode fazer para calcular elas, tá certo? Então, por exemplo, aqui, eu disse que o montante é igual ao capital mais juros, não foi? Se a gente nós quiséssemos, né, calcular os juros, por exemplo, a gente precisa conhecer o quê? O montante e o capital. Ok? Então, como é que se daria isso daqui? Viu como a gente precisa, às vezes, manipular a nossa equação, né? Por exemplo, se eu estou querendo os juros, né? Eu preciso saber o montante e o capital. Como é que eu faço essa manipulação, professor? Olha só, se o montante é o capital mais os juros, o juro vai ser o quê? O montante menos o capital. Da onde foi que você tirou essa ideia, professor? Primeiro que a gente tem que aprimorar, né, a questão de lógica. Né? Os juros é quem? Os juros é aquilo que rendeu em cima daquele capital investido, não é verdade? Então, se eu julgar mais eu vou ter o montante, então os juros vai ser o quê? A diferença entre o montante e o capital. Então, é fácil da gente identificar isso, tá? Então, uma outra forma que eu posso identificar em cima dessa é os juros, que é o montante menos o capital, tá? Professor, eu vou ter que aprender essas duas formas e mais outras? Não, com essa, se você souber fazer a manipulação, você vai conseguir resolver todas, tá bom? Porque se o montante é igual ao capital mais juros, olha só o que acontece. Olha só, eu vou guardar isso daqui, tá? Faz de conta que eu não coloquei ela aqui, tá bom? Ó, o montante igual ao capital mais os juros. Então, vamos lá. Se eu quero saber os juros, eu vou isolar o J, não é verdade? O J bonitinho lá do lado, então vou trazer o C para esse lado, tá bom? Então vai ficar o quê? Olha, voltando aqui, ó. Montante, tá mais C, vem para cá, menos C, que é igual ao juros. Olha só, montante menos o capital é igual a juros. Que interessante. Professor, mas está diferente. Não, não está diferente. O J é igual a M menos C. Menos M menos C é igual a J. Não são iguais? Só está um do lado como do outro, né? Só inverteu. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês que a partir dessa a gente forma qualquer outra equação. Assim como essa aqui também. Formamos tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? E aí a gente vai partir para o exemplo, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta? Nenhuma? Posso passar? Então tá bom. O silêncio de vocês me preocupa, mas ao mesmo tempo faz com que eu siga. Então vamos lá. Tá marcado? Beleza. Então vamos lá para o exemplo, tá bom? Lembraram a formulazinha? Eu vou deixar até a formulazinha aqui do lado, para a gente não esquecer. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Bom? Então, guarda isso daí no cantinho e vamos para cima. Muito cuidado aqui no exemplo, tá bom? Olha só. Um capital de R$ 1.400, tá? Eu vou copiar aqui o exemplo para vocês.
Então, que é muito importante que vocês vejam. Exemplo 1. Um capital, certo? Um capital de R$ 1.400, ok? A juro foi aplicado, olha só, a juro composto no fundo de investimento que rende, ó, eu estou só diminuindo aqui para poder a gente não perder muito tempo, tá? Rende 7%, olha só, 7% ao ano. Muito cuidado quando vocês verem esses dois Azinhos, você já sabe o que significa, tá? 7% ao ano, tá bom? Aí a pergunta, qual, ok? Qual será os juros, qual será os juros acumulados, após 24 meses. Após 24 meses. Pronto, esse é o problema. Tá bom? Ó, um capital de R$ 1.400 foi aplicado, né, a um juro composto num fundo de investimento que rende 7% ao ano. Aí a pergunta, qual será o juro acumulado após 24 meses? Ok? Primeira coisa que a gente tem que pegar são os dados que nós temos na questão, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos o capital, não temos? Quanto que é o capital? Já diz na questão, R$ 1.400. Massa, né? 1.400. Nós temos também, o que nós temos aqui? A taxa rende 7% ao ano. Então, a gente já tem a taxa, que é igual a 7% ao ano. Ok? E nós temos o quê? O tempo. Quanto tempo passou? Após 24 meses, só aí. Tempo é igual a 24 meses. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? O que a gente tem que perceber aqui, galera? A gente percebe que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes. Concordam comigo? Aqui está 7% ao ano e aqui está o tempo em 24 meses. Mas aqui está bem simples, não está? O que eu vou fazer? Tá? Eu vou sempre procurar o que facilita a nossa vida. Tá? Então, vamos lá. 7% ao ano. É melhor eu transformar esse 7% ao ano, né, em saber a taxa por meses. O que é que eu teria que fazer? 7% ao ano, eu divido esse 7% pela quantidade de meses que tem o ano. Concordam comigo? Então, seria o quê? 7 dividido por 12. Aí eu teria. Tá? Mas para a gente aqui, vai ser bem mais complicado se eu fizer isso. Já vocês vão entender por quê, tá bom? Então, é mais interessante eu transformar o tempo em ano. Concorda? Por quê? 24 meses são quantos anos? 2. Exatamente. 2 anos. Então, é bem mais jovem para mim, né, Nicole? Então, 24 meses é igual a 2 anos. Pronto. Melhorou as coisas. Pronto, agora os dois estão com a mesma unidade de medida. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é que eu quero saber mesmo na minha questão? Quero saber os juros acumulados. Olha só. Aí vamos lembrar a fórmula dos juros que a gente fez aqui embaixo? O juros não é esse aqui, ó. Juros é igual ao montante menos o capital. Não foi assim? Olha só. O capital eu já tenho, mas o montante não. Então, para eu saber os juros, eu preciso saber o montante e o capital. O capital já está aqui, bonitinho. E o montante eu vou ter que descobrir. Qual é a fórmula? Essa daqui, ó. Né? Que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá. Vamos usar ela. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Vezes o tempo não, desculpa. Elevado ao tempo. Tá bom?
Então, vamos lá. Agora a gente vai só substituir, tá? Substituir. O montante é o isso que eu estou procurando, né? Montante é igual. Capital, 1.400. Vezes 1 mais. Quem é a taxa? 7%. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente é melhor utilizar como um número decimal na hora de fazer o cálculo? Como assim, professor? 7%. 7% é igual a quê? Vou colocar bem aqui em cima, tá? 7%. Não é 7 sobre 100, não é isso? 7%. Então, 7 por 100 é o quê? O que equivale? Eu vou fazer essa divisãozinha e colocar em número de forma decimal. Eu já expliquei para vocês como é que a gente faz, sem precisar armar aquela continha de divisão. Basta eu contar os zeros aqui embaixo, são dois zeros, e eu volto duas casas com a minha vírgula, tá bom? Ah, professor, mas onde é que está a vírgula? Aqui, depois do 7. Todo número inteiro pode ser representado por uma vírgula logo em seguida, depois dele, tá bom? Então, eu vou voltar quantas casas? Duas casas, professor. Então, vai ficar quanto? Aqui o 7, voltei uma, duas. 0,07. Ok? Então, isso daqui é o quê, pessoal? É um valor da porcentagem em número decimal, tá? A gente tem aqui o número fracionário e agora o número decimal. E é isso que eu vou utilizar aqui, tá bom? Por quê, professor? Porque você vai perceber que é melhor da gente utilizar ele, o número decimal, dessa maneira. Então, aqui, ó, a taxa, 0,07, que é o mesmo que 7%, elevado a t. Quanto que é o t? 2 anos. Vocês entenderam agora como aqui facilitou muito o nosso expoente ser em anos, 2 anos? Já pensou se fosse 24 meses? Vocês já pensaram nisso? Aí o negócio ia complicar, né? Porque para a gente levar 24 é um número muito, muito, muito grande. Então, vamos... Entenderam até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Professor, ali perto do 1.400 é um menos, é? Aqui? Ali, sim. Não, é um vezes, sinalzinho de vezes, tá? Tá Ah, tá. multiplicando, 1.400 está multiplicando isso daqui. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, nós temos isso daqui. E agora, o que eu faço? Toda vida, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Resolve o que está dentro do parênteses e depois resolve a potência. Combinado? Então, vamos lá. Montante é igual a 1.400 vezes 1 mais 0,07. Vai dar 1,07. Todo mundo consegue fazer isso, né? Muito cuidado, né? Às vezes tem gente que se atrapalha na hora de somar isso daqui e bota quando vai armar a continha, né? Bota debaixo do 7, aí quando soma, fica 0,08. Opa, não pode. O 1 é uma unidade, tá? É uma unidade, é um inteiro, tá? E aqui nós não temos um inteiro, então o inteiro vai ficar, é o zero aqui, né? Zero abaixo de 1 para poder somar. Então, 1,07 elevado ao quadrado. Tudo bem? Show? Então, vamos lá. Fazendo tudo isso. Agora eu vou resolver o quê? A minha potência. Nicole, faz aí pra gente. 1,07 ao quadrado, por favor. Dá quanto? É como se eu multiplicasse, né? Duas vezes. 1,07 vezes 1,07. Tá? Dá quanto? 1 meio deu 2,24. 2,24? Foi. Se eu não tiver feito errado, né? Porque eu me Ah, confundi, tipo,
Se é para multiplicar o número duas vezes ou multiplicar pelo... Não, tipo assim, multiplicar o número pelo mesmo número e depois multiplicar pelo... Não, vem embora, né? Todinha. Então, Nicole, nós vamos pegar esse número e multiplicar por ele mesmo. Ou seja, 1,07 vezes 1,07. Tá? Eu acho que você pegou 1,07 vezes 2, não foi? Acho que foi mais ou menos assim que você fez. Então, a gente vai fazer isso. Tá? Como, professor? Armar continha. Tá? 1,07,1,07 vezes. Desse jeito, professor? Desse jeito. Vamos lá. Então, primeiro, pega o 7 aqui, correto? 7 vezes 7. 7 vezes 7. 49. 49. Vai 4. 7 vezes 0 é 0. Com mais 4, 4. 7 vezes 1 é 7. Agora com o 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0, concorda? Então é 0 aqui, 0 ali, 0 aqui. 3 zerinhos. Todo número multiplicado por ele vai dar 0. Agora com 1. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Prontinho. Agora eu faço o quê? Somo todos os resultados. Certo? Então vamos lá. 9, 4, 7, 7. 14, vai 1. 1 é 1. Olha só que número gigante, não é verdade? Número gigante esse aí. Então, agora eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula, ok? Então, eu tenho 1, 2 aqui em cima e mais 1, 2 aqui embaixo. Então, são 4. 1, 2, 3, 4. E eu vou contar 4 casas. 1, 2, 3, 4 e colocar na minha vírgula. Então, deu quanto? 1, opa, mudei de cor. 1,1449. Tudo bem? Agora eu vou multiplicar por 1.400. Dá quanto? Esse númerozão aí, multiplicado por 1.400. Eu vou colocar aqui, tá? Vocês façam o cálculo aí depois. 1.602, tá? 1.602,86 centavos. Tá? Esse número vezes esse. Então, estamos aí. Isso daqui foi o que, pessoal? O montante. Tá? Ou seja, no final dessa aplicação, tá? Depois dos 2 anos, viu aí? Depois de 2 anos, o dinheiro lá, ele rendeu 7% ao ano e no final das contas ele recebeu 1.602,86 centavos. Vocês conseguiram entender o raciocínio aí dos juros composto? Certo? R$ 1.602,86. Aí você diz, então ele lucrou quanto? Qual foi os juros que ele recebeu com esse dinheiro? Que essa é a pergunta, né? Qual foi os juros acumulados durante esses 2 anos? Ou 24 meses? Aí a gente vai trazer para cá, para descobrir. Ok? Então a gente traz para cá os juros que a gente está procurando. O montante, acabei de descobrir, né, pessoal? 1.602,86 menos o capital, que é 1.400. Fazendo essa continha, 1.602 menos 1.400 dá quanto? 202,86. Aí eu digo a vocês, depois disso tudo, de 2 anos, ele lucrou, os juros que ele recebeu foi isso aí. Tá? O juro que ele recebeu foi isso aí, 202,86. Aí vocês me perguntam, professor, mas beleza, isso aí no juro composto. Se fosse no juro simples, como é que seria? Aí a gente ia fazer aquele cálculozinho normal, tá? Os juros é igual ao capital vezes a taxa, que é 7%,
vezes o ano. Aí a gente ia descobrir o nosso valor. Aí a gente precisa perceber qual é, então, dos tipos de juros que são mais vantajosos, tá? Aí a gente consegue descobrir. Aqui vocês conseguiram entender esse do juro composto? Por que nós chegamos até aqui? Conseguiram entender aqui? Eu sei que é muito cálculo, mas é matemática mesmo. Que agora a gente vai trabalhar muito com número decimal, vai trabalhar com potência, né? Então é um pouquinho mais complicado, precisa de uma atenção redobrada para vocês, tá? Então, galera, alguma pergunta? Aqui? Não. Então eu vou só fazer a comparação com juros simples, para a gente perceber a diferença de um para o outro, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, eu vou apagar esse cálculozinho aqui. Lembrando que não tem nada a ver com a questão mais, é só uma loucura aqui que o professor vai fazer. Vou apagar, tá? Para podermos entender e comparar, na verdade. Né? Olha só. Como é que era a formulazinha dos juros? Do simples, J-CIT, né? Juros igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Tá? Então, os juros é igual ao capital, 1.400. A taxa, vezes, é 7%, que é 0,07, vezes o tempo, que é 2. Tá? Aí, então, o juro vai ser quanto? Vamos lá. Basta a gente fazer esse cálculozinho aí, ó. Tá bom? Façam aí rapidinho. 1.400 vezes 0,07 dá quanto? Vezes 2. Multiplicando isso tudo, dá 196. Juros 196. Professor, por que você está fazendo isso? Só para a gente comparar, ó, o juro simples para o juro composto. Tá? O juro composto deu bem mais, né? Pois é. Esse é o juros que é cobrado da gente no cartão de crédito, tá? E a gente faz alguma compra, certo? Então, por isso que a gente quer tão caro. É uma diferença grande. Considerável, não grande, né? Mas é considerável, tá? Então, tudo bem até aqui? Então, eu vou parar aqui a gravação, para não ficar muito extenso, e a gente vai tirando as dúvidas que vocês possam ter.